Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta com mais um vídeo de A Bíblia para você. Você sabe que nós estamos analisando a carta aos Gálatas e nós vamos já mergulhar no capítulo 4. Então abra sua Bíblia aí comigo, pega alguma coisa para você anotar, que nós estamos aí fazendo um estudo. Aqui não é a ideia de fazer um sermão, mas um estudo, estudarmos juntos. E na verdade é uma porta que se abre para que você também faça o seu próprio estudo. Tenho certeza que nós falamos aqui, mas ainda somos limitados. Você pode mergulhar ainda mais no estudo dessa maravilhosa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E hoje, capítulo 4, nesse vídeo, vamos abordar do versículo 1 ao versículo 7. Eu quero fazer a leitura com você, que diz: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também, herdeiro por Deus. Preciosa parte que nós vamos analisar agora de Gálatas, quando agora o apóstolo Paulo trabalha no coração daquela igreja sobre a filiação que eles têm por meio de Cristo Jesus. Ou seja, essa ideia de adoção de filhos, essa ideia do Abba Pai, existem palavras aqui tão poderosas. Ele começa falando que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo. Ele está falando o seguinte, olha, assim como para um príncipe se tornar rei, digamos que ele ainda é pequeno, ele está ali sob o cuidado de tutores e curadores. É como se ele estivesse falando o seguinte, até a gente entender chegar à maturidade cristã, digamos assim, estávamos sob tutores, curadores, estávamos sob o cuidado da lei. Ou seja, ele mostra para o judeu que a lei era como esse tutor que te ensinava, mas quem te torna filho é Deus, é o Pai. Então a lei, ela cuida de nós, ela mostrou para nós, conforme eu já dei essa ilustração, ela mostra onde eu estou, mas ela não permite eu ser. Ele fala, só quem permite você ser filho, é aí no versículo 4 que ele fala, quando houve a plenitude do tempo, a ideia de esse plano de redenção de Deus veio a cabo, veio se cumprir, Deus envia seu filho. Ele dá duas características, nascido de mulher e nascido sob a lei. Ou seja, Deus veio debaixo dessa curadoria da lei, dessa tutoria da lei. Jesus também nasceu debaixo disso. Você vê os evangelhos quando Jesus nasceu do ventre de Maria, da linhagem de José, da linhagem de Davi, e ele veio para cumprir toda a lei. Os evangelhos mostram isso, por exemplo, o evangelista Mateus, ele faz várias referências ao Velho Testamento para mostrar que Jesus Cristo realmente era o Messias que o povo judeu estava esperando e que veio cumprir todos os preceitos da lei. Jesus veio cumprir todo, desde o seu nascimento, aonde ele nasceu, a forma como ele nasceu, a sua circuncisão ao 8º dia, e ele frequentava as festas judaicas, ele frequentava o templo, a partir dos 30 anos ali ele começou o seu ministério, ele foi batizado por João Batista, cumpriu toda a lei até que ele vai para a cruz e morre essa morte terrível, crucificado, mas ressuscita e em toda a sua vida cumprindo a lei, por isso que ele fala, nascido de mulher, nascido sob a lei, mas diferentemente de todos nós, Jesus Cristo não pecou em nenhum momento, ou seja, mesmo debaixo da lei, Jesus Cristo não pecou, e ele fala, assim como ele nasceu de mulher sob a lei, ele veio nos resgatar aqueles que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e essa palavra é maravilhosa, adoção. Adoção. Você sabe que essa ideia de adoção, ela mexe com muitos corações. Quem sabe você conhece alguém que foi adotado, quem sabe você foi adotado, quem sabe você é um pai, uma mãe tão amoroso que adotou alguém. Quando você entende o processo de adoção, você entende que são filhos que foram não gerados na barriga, no ventre, mas foram gerados no coração. Olha só que lindo isso. Filhos que foram gerados no coração. No coração.
Deus nos gerou em seu próprio coração. Fomos gerados debaixo de muito amor. É muito interessante porque por adoção foi uma escolha livre de Deus nos adotar. Ele tinha um filho unigênito chamado Jesus Cristo. Mas ao entregar Jesus Cristo naquela cruz, sua ressurreição, ele nos resgata da lei, debaixo dessa maldição da lei, debaixo dessa lei que apenas diagnosticava o nosso problema, mas não resolvia o nosso problema. Então ele vem nos resgatar da lei e nos fazer filhos. Ou seja, ele nos tira da situação de escravos para filhos. Ele muda completamente o nosso estado. Nós somos filhos de Deus por adoção. E como é que eu e você sabemos disso? Pelo simples fato do que ele fala ali no versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. A ideia é a seguinte: Espírito Santo de Deus testifica em nosso coração que somos filhos de Deus. Por adoção, ou seja, por livre escolha, eu já falei sobre isso, uma livre escolha de Deus em nos adotar e nos tornar filhos por meio do sacrifício do seu Filho unigênito Jesus Cristo. Essa ideia de clamarmos Abba Pai, essa palavra Abba Pai é uma palavra de muita intimidade. Quando Paulo traz isso, ele não traz um pai distante, ele traz um pai próximo, ele traz o pai do abraço, ele traz o pai da proximidade, ele traz o pai da mesa, ele traz o pai que quer compartilhar vida, ele traz um pai de relacionamento, que às vezes para nós é uma realidade muito distante. Como eu disse, muitos de nós não tivemos a oportunidade de ter um pai presente ou um pai de uma forma sadia dentro da nossa casa, na nossa vida. Mas mesmo aqueles que tiveram um pai presente e um pai que te trouxe uma estabilidade emocional, mesmo para aqueles, o nosso Deus Todo-Poderoso é um pai sublimamente melhor. Ele está falando, é um pai que nós podemos clamar, Abba, Pai, paizinho querido. Essa palavra denota profunda intimidade. E não só intimidade no uso das palavras. Eu chamo meu pai por isso ou por aquilo. Intimidade de coração. Será que eu e você olhamos para Deus e abrimos nosso coração? Eu vou usar outra expressão. Será que derramamos o nosso coração a Deus? Às vezes temos tanta facilidade de abrir questões da nossa vida com tantas pessoas, mas será que eu e você temos experimentado isso com Deus? Deus é o Pai que tem sempre seus ouvidos dispostos para nós, que tem sempre suas mãos estendidas para nos abençoar. Essa característica de um Pai presente que falta para mim e para você pode ser totalmente suprida, preste atenção, totalmente suprida pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, o Deus que nos adotou. Timothy Keller, falando sobre essa filiação em Deus, ele fala que apenas o filho de um rei pode acordar o rei às 3 horas da madrugada para pedir um simples copo de água. Olha só, apenas o filho do rei pode acordar o rei às 3 horas da madrugada para pedir apenas um copo de água. E é verdade, ninguém mais tem esse tipo de relacionamento, esse tipo de intimidade para acordar o rei às 3 da manhã por um simples pedido. Mas eu e você, como filhos e filhas de Deus, temos esse tipo de acesso que muitas vezes nós não desfrutamos dele. Até mesmo pelas nossas palavras. Como é que eu e você nos aproximamos de Deus? E esse é um grande obstáculo para muitas pessoas orarem. Tem pessoas que falam para nós, pastores, eu não sei orar por causa das minhas palavras, eu me enrolo. Mas a gente não conversa com as pessoas. Como é que você conversa com a pessoa mais íntima que você tem? Você não escolhe as palavras, você simplesmente fala. Com Deus é assim também. A gente não precisa usar de jargões especiais, porque Ele é Pai. Você não precisa de toda a pompa. Aliás, você não precisa nem esconder nada do seu coração. Você pode colocar o seu coração exposto, porque Ele é Pai. Ele não é um Pai que apenas vai lhe dar coisas boas conforme você pede. Ele é um Pai tão bom que Ele até mesmo consegue dizer não para nós. Preste atenção no que eu falei. Deus não é um Pai permissivo, que vai sempre dizer sim para você. Mas Ele é um Pai cheio de amor e um amor incondicional, que Ele tem a identidade até mesmo e o direito, a autoridade de dizer não para nós, porque Ele sabe o que é melhor para nós. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, se vocês que são pais maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Deus Todo-Poderoso não vos dará. Ou seja, nosso Deus sabe o que precisamos. Ele sabe mais do que nós mesmos.
Você, quem sabe você que está nos acompanhando, tem filhos pequenos. Você certamente sabe essa relação. Os filhos pequenos às vezes pedem coisas insensatas. E você, como um bom pai, uma boa mãe, sabe dizer não. Você tem essa autoridade. Você deve exercer essa autoridade de saber quando dizer sim e quando dizer não. Quanto mais Deus. Ou seja, quando você receber um aparente não de Deus, não é simplesmente um não. É um pai que fala, você não soube fazer a escolha certa, não é esse momento. Eu tenho algo melhor para você. Os nãos de Deus querem dizer, eu como pai tenho algo melhor para você. Você pode não entender, você pode não compreender, mas eu estou cuidando de você. Eu sou um pai, eu não sou um pai descuidado, eu não sou um pai ausente, eu sou um pai presente. Que essa palavra, que esse Abba Pai, seja uma cura em tantos corações aqui. Quem sabe você precisa retirar um momento agora de oração. Quem sabe você precisa mergulhar diante de Deus. Não vai ser um vídeo que vai fazer isso por você. Eu quero convocar você como filho e filha de Deus. Quem sabe dobrar seus joelhos agora e clamar a Abba, Pai. E desfrutar dessa intimidade que você nunca teve. Essa intimidade que às vezes ficou velada, ficou obscura. Paulo traz isso aos Gálatas. Ei, vocês foram adotados. Vocês são filhos do coração de um rei. Vocês têm o direito de acordá-lo às 2, 3 horas da madrugada para simplesmente pedir um copo d'água, para simplesmente ser amado por ele, por esse Pai maravilhoso. E ele fala, como filhos, vocês são herdeiros de Deus. Lembra da parábola do filho pródigo? Aquele filho mais novo sai, gasta toda a sua herança, o filho mais velho permanece. Quando o filho mais novo retorna, o pai dá uma festa, o filho mais velho fica injuriado com aquilo, e de repente o pai, amoroso, sai para resgatar o seu filho mais velho também, e ele fala, filho, tudo que eu tenho é teu. Essa é a herança que está reservada para mim. Essa herança de que Jesus Cristo conquistou tudo para mim e para você naquela cruz. Eu posso dizer que Jesus Cristo, como nosso irmão mais velho, ele conquistou todas as bênçãos. E mais do que isso, ele nos dá o direito, ele nos compartilha conosco esse Pai Todo-Poderoso. Certa vez olharam para Jesus e pediram, Jesus, ensina-nos a orar. Eles admiravam a forma como Jesus lidava com o seu Pai. É a primeira vez em que Jesus demonstra para a humanidade esse relacionamento que um homem pode ter de proximidade. Por isso que ele fala, Pai Nosso. Jesus poderia ter falado o seguinte, meu Pai. Não. Mas Jesus, ele nos empresta, ele compartilha esse Pai poderoso, amoroso. Ele fala, Pai Nosso. Que você também, à medida que nós vamos lendo esse texto, que você possa desfrutar desse Pai. Quero orar por você. Pai, obrigado. Obrigado porque nós podemos chamá-lo de Pai. Que relacionamento lindo e de intimidade. Obrigado porque Paulo demonstra isso para essa igreja e essa verdade vem sobre a nossa vida. Pai, que o Senhor realmente cure os relacionamentos aqui. Que todos aqui possam ser curados nessa área da paternidade, da filiação em Cristo Jesus. E que deixemos de procurar referenciais terrenos, mas que o nosso referencial máximo seja esse Deus que é todo poderoso, mas é cheio de amor, de graça e de misericórdia, que nos abraça, que nos adota e que nos dá o poder de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Eu abençoo o teu povo e oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse é a Bíblia para você, a Carta aos Gálatas. Vamos continuar aí nos próximos vídeos estudando, que você possa acompanhar. Deus te abençoe.